que ele faz? Ele bate na rocha. Aí, quando foi para entrar na terra prometida, o que aconteceu? Deus falou: Moisés, você não. Você já pensou um negócio desse? Já viu aquela história, nadar e morrer na praia? Eu acho que é mais ou menos daí. Por um detalhe, que Moisés não santificou o nome do Senhor diante do povo, Deus chegou e falou: você não entra. Sobe nesse monte. Antes de subir no monte, prepara Josué, vai ser seu sucessor. Sobe no monte, você não vai entrar na terra, você só vai olhar ela de longe, e ali mesmo você vai morrer. Você já pensou, gente? Já pensou? Então, por isso eu acredito que ele é inspirado. Olha, veja bem, ele é inspirado antes de acontecer isso. Ele é inspirado para escrever esse salmo. Ensina-nos, Senhor, a viver bem todo dia, para que nós tenhamos um fim maravilhoso também. Amém, gente? E que sirva para a nossa vida também. Agora, viver bem nessa terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 fala assim: ó, porque vocês foram mortos com Cristo. Pensai, a vossa vida está em Cristo. Pensai agora nas coisas que são lá do alto. Não penseis nas coisas que são aqui da terra, porque as coisas aqui da terra são passageiras, as lá do alto são eternas. Ensina-nos a viver bem, ou seja, no que eu estou gastando a minha vida? O vigor da minha vida, no que eu estou gastando? Será que são coisas transitórias? São coisas que vão ficar aí? Obter bens materiais não é proibido, não é errado. Ficar trabalhando na vida secular não é errado. Mas o problema é fazer mais as coisas do mundo e menos as coisas de Deus. Aí eu não estou vivendo bem. Eu não estou vivendo bem. E aí, eu preciso aproveitar o vigor que eu tenho para buscar Deus, para servir Deus. E qual é o maior prazer que Deus tem? Em que pessoas sejam salvas. Então eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar almas para Jesus, eu preciso dedicar a minha vida em prol do meu próximo. Lá no livro de Provérbios, se não me fala agora, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que dirás: neles a minha alma não tem prazer. Aí segue a relação de como vai acontecer. Os olhos já não vão enxergar bem, as pernas vão perder a força, os braços vão ficar caídos, não vão ter mais firmeza. Aliás, as pernas não vão ter mais firmeza, os braços vão perder as forças. Os mordedores, quer dizer, os dentes, já não vão ser muitos, vai ter dificuldade de mastigar. Lembra-te então antes do teu Criador. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Aproveite o seu vigor, a sua força. Aproveite e sirva a Deus, porque dessa maneira você vai estar vivendo bem. Dessa maneira você vai receber o ensino, o ensinamento do Mestre. Aleluia. Versículo 15: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Irmãos, Deus é poderoso para te dar momentos de prazer, de alegria, maiores ainda do que você passou de sofrimento. Então não fica observando o passado sofrimento. Porque assim, quando a pessoa ela observa o tempo de sofrimento e ela usa o tempo de sofrimento para ficar animada, para se tornar uma pessoa cada vez melhor, conforme a semelhança de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, amém, é válido. Mas quando a pessoa ela fica pensando no sofrimento passado e no presente ela desanima, não quer fazer mais nada, não dá certo. Então, dessa maneira que nós temos que encarar o nosso passado sofrimento. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer com que o tempo que eu tenho agora de alegria seja um tempo maior do que o tempo que eu tive de sofrimento. Você crê? Amém. Amém? Não importa se o Senhor viver num dia essa alegria, mas esse tempo vai ser maior, em nome de Jesus. Eu creio que isso acontece principalmente nas pessoas que estão já bem no final, bem na fase terminal, e de repente vai ali o Espírito Santo com
convence aquela pessoa ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? Ela se torna filha de Deus, e por aquele momento ela vive exatamente essa promessa, a alegria do Senhor na vida dela. Aleluia! Glória a Deus! Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Está aí. O próprio livro de Provérbios fala que é vaidade de correr atrás do vento. Aquelas pessoas só querem trabalhar, juntar riqueza, ir atrás de bens materiais, e não usufrui daquilo. E a Bíblia diz que um aborto seria melhor do que as pessoas, porque as pessoas viveram. Ou seja, é melhor não ter nascido do que viver desse jeito, né? Agora eu creio que obra das nossas mãos aqui, que o autor está falando, não é só isso de construir algo aqui, mas é aquilo que vai passar para a eternidade. Amém? Obra do Senhor, a obra de Cristo. Se importar, se interessar pelas vidas, se interessar pela obra do Senhor, pelo estabelecimento do reino de Deus. Aí Deus confirma, amém? Deus vai confirmando, aleluia, as obras das nossas mãos. Glória a Deus. Oh, glória. Então, aqui primeiro nós vemos o que? Um convencimento, uma realidade, que nós vemos em Jó 14. Uma afirmação: o homem nascido de mulher, vive por breve tempo, cheio de inquietação. Uma afirmação. Amém? Agora aqui nós vemos o que? Uma constatação. Então Moisés ele constata realmente, sabe? A minha vida não é nada. Sem Deus a minha vida não é nada. Eu preciso de Deus, que é o soberano. Então primeiro ele constata, Deus ele não tem, como eu já falei, ele é atemporal, ele não depende do tempo, ele é Deus de eternidade e eternidade, como nós lemos, né? Pois 1000 anos, em Salmo 94, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que foi como a vigília da noite. Atemporal, não depende do tempo, né? Ele não se baseia, ele não se orienta, ele não se situa conforme o tempo, ele não precisa de referência, que é o tempo, que o tempo nos dá. Está de manhã, está tarde, está noite, Deus não precisa disso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora no Salmo 90 nós vemos uma constatação. Agora nós vamos, sabe na onde? Naquilo que é, isso já foi a pregação também para a nossa vida, mas aquilo que é o que? Uma esperança que nós temos. Porque agora vamos tratar com pessoas que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Salmos 92. Vamos pular para o 92. Que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Né? Já começa o quê? Dizendo qual é a condição que o crente fiel deve andar, sempre rendendo graças ao Senhor e louvando o nome do Senhor. Oh glória, diga glória a Deus. Glória, glória. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então o crente fiel não tem crise. Pode ter o maior pesadelo da noite, ou os maiores pesadelos. Sonhou de noite que lutou com Satanás, com o Lúcifer, com o Beelzebub, lutou com as trevas, veio um monte de demônio, veio cobra, lagarto, veio defunto, veio caixão. Sonhou com um monte de macumba, de feio, aquela bagunça, aquela batalha terrível. Quase achou que ia morrer. Sabe aquele negócio? E o demônio estava me puxando pelo pé, amarrando ali, sufocando. Aquela batalha espiritual à noite. Mas aí de manhã o que ele faz? Ele anuncia: Senhor,
suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. São a causa de não ser consumido. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei, eu me regozarei nele. Amém? Esse é o crente. E aí vai seguindo que ele vai louvando ao Senhor, até mesmo com instrumentos de corda. Tá bom? Muito bem. Eu separei mais à frente aí, tá? O que acontece com o crente fiel, versículo 10. Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Olha só a diferença. Eu estou velho, estou acabadão, está feia a coisa. Contudo, eu tenho Deus para me sustentar, eu tenho Deus para me renovar. Aleluia. Amém. Aí qual vai ser, né? O meu fim. Agora vamos falar de velhice ainda, vamos já chegar lá. Então, será que na casa, a partir dos 60, 70, 80, 83, como nós temos aqui, uma anciã de 83, ó o 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Aleluia. Você já viu a palmeira? É bonita ou feia? Bonita, não é? Ela é linda demais. Para que os condomínios, principalmente condomínios de luxo, tem as palmeiras enormes, né? Aí já a gente chega lá, bonita, viçosa, só dá ela, né? Precisa fazer maquiagem na palmeira? Precisa fazer plástica? Não precisa botar botox na palmeira? Não precisa. Olha só a diferença daquele que está com Jesus. A Bíblia até diz que o coração alegre aformoseia todo o rosto. Então um coração que tem Jesus pode até olhar, na realidade as rugas estarão lá, mas a glória, o resplendor de Cristo estará na face do crente fiel. Glória a Deus. É bom ou não é? Bonito, lindo, maravilhoso. Por quê? Por causa desse corpo exterior que se desvanece, que se corrompe? Não. É por causa do corpo interior que se renova de glória em glória. Glória a Deus. Crescerá como o quê? O cedro no Líbano. Aí é diferente a força. Cresceu em maturidade. A maturidade, ela vence mais do que a força do boi selvagem ou a força do cavalo, que dizem, né, que o jovem tem a força do cavalo. A maturidade é mais poderosa. A maturidade é mais forte, ela consegue levantar mais peso do que qualquer um que tenha capacidade de levantar 100, 150 quilos. Porque a maturidade, ela consegue o quê? Suster. A maturidade, ela consegue o quê? Sustentar. Amém? Amém. O jovem usa força para quê? Para livrar-se do perigo ou para se impor. A maturidade, ela não precisa de força jovem, porque ela própria já livra do perigo. Porque a maturidade significa o quê? A precaução. A maturidade significa o quê? A prudência. O pensar antes de fazer. Amém? Amém. Isso é força que Deus dá. Essa força do cedro do Líbano. Aí o 13, o que diz? Para aqueles que já acham que estão velhos, ou estão velhos de repente na idade natural e não querem ir para a casa do Senhor, não querem ir para a igreja, plantados aonde? Na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só o 14. Na velhice, o que vai acontecer? Darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aleluia! Essa força, essa capacidade, essa sabedoria, esse entendimento, para quê? Diz o 15 aí, qual o objetivo? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Amém. Esse é o velho que tem o Senhor. Meu Deus, como eu gosto, às vezes eu gosto de abrir o Instagram
e vê lá a mensagem do Billy Graham. Tem mensagem com ele novo, cheio de vigor, falando fortemente. Mas de repente tem mensagem com ele, já com os cabelos brancos, a fisionomia já não está mais, né, aquela juventude, rugas, etc. Mas ainda falando do Senhor com autoridade, aleluia, dando fruto. É isso que Deus tem para nós, amém? É isso que Deus tem para nós. Então, primeiro, recapitulando, em Jó, a gente vê o que? Uma afirmação. Aí a gente continua, Salmos 90, Salmos 92, uma constatação, tá? Uma constatação e um resultado para nós que temos ainda no Salmo 92 que nós estamos vendo agora, o resultado para nós que temos Jesus. Como será a nossa velhice? Como nós vamos enfrentar a nossa velhice? Dessa maneira. Agora vamos terminar, vamos lá em Isaías, capítulo 40 de Isaías. Aleluia, como Deus é bom. Deus é muito bom para nós. Amém, irmãos? Amém. Isaías, capítulo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou já direto lá, não vou ler tudo, tá? Vou direto lá nos versículos 28. Primeiro ele está exaltando uma coisa maravilhosa. Olha a ordem que é, né? Que é a ordem bíblica de como se deve chegar a uma constatação, de como se deve ter ali o exemplo para a vida, tá certo? Em primeiro lugar, exaltação de Deus. Deus é soberano, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus, ele domina o universo. Deus, ele criou todas as coisas. Deus, ele ainda está no trono, aleluia. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Oh glória! Ainda que fala-se muito de ancião, né? Mas Deus, ele não é um ancião de dias, tá? Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, o soberano, amém? Amém? Aleluia! Aí depois é que vai falar o quê? Do que ele, tendo esse poder, ele vai fazer. Ele pode fazer com aqueles que o buscam e servem. Versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Olha aí, aleluia, nosso Deus não se cansa, nosso Deus não fica exausto, né? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, quer dizer, não tem como entender, não tem como, eu com a minha mente humana não consigo entender Deus. Tem gente que está tentando entender Deus até hoje, não vai conseguir. Mas diz a Bíblia, nós porém temos a mente de Cristo, aleluia. Somente podemos saber das coisas de Deus através do Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, amém? E o Espírito de Deus vem ter com o nosso Espírito, que conhece as nossas coisas, e nós assim podemos ter contato com Deus e podemos nos entender com Deus, amém? Do contrário, não tem como, humanamente falando, principalmente essa natureza, aliás, a natureza caída e corrompida, não tem como ter contato com Deus, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que Deus faz, amém? É isso que Deus faz. Está aí uma constatação, está aí algo que algo que não precisa, eu vou para. Não, Deus é assim. Deus tem essa capacidade. Qual é a capacidade de Deus? A capacidade de Deus é infinita, é sobrenatural, amém? Como que ele faz? Não sei, eu não preciso saber disso. Às vezes eu sei como ele faz, às vezes ele me revela, mas às vezes não. Eu não preciso saber disso. Eu só preciso saber quem Deus é. Eu só preciso saber o que ele vai fazer, amém? Porque ele prometeu fazer. Então ele está falando aqui: eu vou fazer forte ao cansado. É isso que ele prometeu fazer. Então isso eu sei.
Se eu estou cansado, se você está cansado, você pode crer. Ah, Deus prometeu que Ele vai me dar força. Aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O que significa isso? Sabe aquele momento que você fala, vou morrer, não aguento mais. É nessa hora que Ele fala, venha, eu te levanto, aleluia. Venha, eu te sustento. Vai dar mais. Ó, come essa comida aí, como ele fez com Elias. Vai, come essa comida. A trajetória ainda está grande. Vamos lá. Comeu a comida, com a força da comida, andou ainda tantos quilômetros. Aleluia. É assim que Deus faz conosco. Faz com você. Aleluia. 30. Olha só, outra constatação aqui. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Constatou. Agora, uma afirmação e uma promessa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Glória a Deus. Vai acontecer isso na sua vida em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus.